O óbvio precisa ser dito. Todas as pessoas são diferentes. Todas as pessoas pensam diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Por conta disso, muitas coisas que talvez seja óbvio para você pode não ser óbvio para outra pessoa, assim como algo que é óbvio para ela não seja óbvio para você. Algo muito simples que a gente tem que entender e tem que usar isso na nossa vida é que ninguém nasce sabendo de tudo. Às vezes a gente acha que, pô, é algo tão óbvio, tão besta, tão simples, mas esse algo simples pode ser um quebra-cabeça de 3.000 peças para uma pessoa. Às vezes, olha só que loucura. Às vezes, um quebra-cabeça de 3.000 peças, eu acabei de dar esse exemplo porque não é algo óbvio para mim, mas às vezes um quebra-cabeça de 3.000 peças pode ser óbvio para alguma pessoa. Olha só, eu acabei de dar esse exemplo que de algo complexo para mim, algo que não é óbvio para mim, que é um quebra-cabeça de 3.000 peças, pode ser óbvio para alguma pessoa. Pode ser óbvio para você que está assistindo esse vídeo. Às vezes você mesmo já montou quebra-cabeça de 20.000 peças. Você acha simples fazer isso. Você acha óbvio fazer isso. Mas para mim não é. Para muitas pessoas não é. Todo mundo, não importa o quão simples seja a coisa, todo mundo tem algo que desconheça. Todo mundo tem algo que desconheça. Todo mundo tem algo que não tem domínio, que não sabe fazer, ou que não sabe aplicar, ou que não tem conhecimento. Muitas vezes, quando a gente se depara com alguma situação que seja óbvio para você e para outra pessoa que está ali te ajudando, te auxiliando, algo do tipo, não seja óbvio para ela, a gente acaba sendo arrogante com a pessoa. Por aquela pessoa não saber tanto quanto a gente sabe em tal área. A gente nem reconhece o nosso próprio esforço. Muitas vezes a gente acha óbvio algum conteúdo, alguma matéria na escola, por exemplo, mas a gente não se dá conta que a gente se esforça muito naquela matéria, se esforça muito naquele conteúdo para fazer com que isso seja óbvio, para a gente olhar para aquela coisa de uma forma óbvia. E tem também situações ao contrário disso, situações onde as coisas são óbvias para outras pessoas, mas para nós não seja. Muitas vezes acontece isso no trabalho. Às vezes você trabalha numa área que você não gosta, uma área que você não tem a vocação, uma área que você não se interessa mesmo. E acaba que tudo à sua volta seja muito complexo. E para as outras pessoas seja algo tão simples, algo tão rotina, algo tão rotineiro, tão, sabe? E muitas vezes a gente acaba se sentindo burro, se sentindo deslocado naquele ambiente. Às vezes a gente vê o nosso colega de trabalho, nosso parceiro ali que está sempre ali com nós, sempre ali conosco no trabalho, se destacando mais que você, porque para ele aquilo é óbvio, só que para você não é. E as pessoas não entendem que aquilo não é óbvio. Muita gente não entende, claro, não é todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas não entende que o óbvio tem que ser dito, as pessoas têm que entender. Dúvidas existem. As pessoas, por vergonha, por medo, se colocam em situações de trevas, situações de sombra, situações inferiores a outras por simplesmente medo de perguntar o óbvio. Perguntar o óbvio é tão óbvio que às vezes as pessoas não acabam perguntando, porque elas acham que isso não é óbvio. Deu para entender meu raciocínio? A grande maioria das pessoas preferem ficar em dúvida diante de situações óbvias. Você tá fazendo uma atividade que para você é óbvio. Ou melhor, para você não é óbvio, só que você colocou na cabeça que aquilo é óbvio para outra pessoa. Então você não vai perguntar para aquela pessoa a sua dúvida, porque você coloca na cabeça que se essa pessoa achar óbvio, você também deveria achar óbvio. Mas não é assim que funciona. A gente é diferente, as pessoas pensam diferentes. Pare de ficar com medo de perguntar, de pedir, de querer conhecer mais porque você acha que é óbvio. Você devia conhecer porque aquilo é óbvio. Não é assim que funciona. As coisas não são óbvias. Um grande problema que acontece muito é nos relacionamentos. No relacionamento, o casal acaba brigando, acaba se desentendendo, porque uma pessoa surta por algo que para ela é óbvio e a outra pessoa não entende porque aquilo não é óbvio para ele. Mas ele acaba surtando também porque tal coisa que ele fez, aquilo que ele fez, é óbvio para ele, mas para a pessoa não é óbvio. Sei que parece um pouco complexo, tá? Mas vai, se acalma, tá? Vai começando a ficar mais fácil conforme você for entendendo, tá? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu tava no trabalho e aí eu tava fazendo
meu trabalho em si. E eu tava com muita dúvida. Fiquei a tarde inteira com uma pulga assim atrás da orelha sobre algo que eu tava fazendo ali que eu não sabia se tava certo, se tava errado, se tava fazendo certo, né? E aí eu tava com medo de perguntar pra minha chefe, pra minha supervisora, se aquilo tava certo. Porque ela tinha me dado a instrução, só que a instrução não ficou tão óbvia pra mim. Ela deu a instrução, mas ela não deu os mínimos detalhes. Eu só fui começar a ter dúvida sobre a instrução que ela deu quando eu fui pro sistema, eu fui pra fazer aquilo que ela me mandou. E aí sim, eu vi na pele, quando eu peguei na massa, botei a mão na massa, eu vi as dúvidas que eu tinha. E aquilo era óbvio pra ela, pra minha chefe, né, que me passou essas informações. Pra ela era óbvio. Então eu fiquei com medo de perguntar, de tirar minha dúvida sobre aquilo, porque eu sabia que para ela era óbvio. E eu fiquei com medo de pedir pra ela, e não incomodar ela, né, acabar incomodando ela perguntando óbvio. Às vezes a pessoa tá cheia de coisa pra fazer, tá muito atarefada, e aí você vai lá e incomoda ela perguntando algo óbvio, algo que talvez ela já tinha explicado pra você, só que para você não captou de forma óbvia, mas ela explicou de forma óbvia para ela. Se ela tivesse explicado para ela mesma, ela teria entendido, porque aquilo é óbvio para ela, mas para você não é óbvio. Você não entendeu direito, só que você ficou com medo de perguntar. Consegue me passar essa informação de novo? Porque você ficou com medo. Você ficou com medo do que ela ia achar de você, você ficou com medo dela achar que você é burro, que você é não sei o quê. Mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que ser burro, a gente tem que ser pateta, porque a gente tem que entender o óbvio. Eu sei que é algo muito difícil da gente fazer, a gente ser burro de propósito para aprender algo, mas esse é o principal passo. Tem uma frase muito boa que eu anotei. O primeiro passo para a sabedoria é a confusão. Para você saber algo, para você ir atrás de aprender algo, a primeira coisa que você tem que ter é a dúvida, é o desconhecimento. Para atingir o conhecimento, você tem que pelo menos desconhecer aquilo antes. Portanto, pergunte, não fique com dúvidas, aprenda, vá atrás de conhecimento, vá atrás do óbvio, se permita não saber o óbvio, se permita ser burro, se permita estar deslocado em meio a situações óbvias. O que a gente precisa é de um pontapé inicial, é simplesmente falar, é simplesmente perguntar, mesmo que seja uma pergunta muito besta, mesmo que seja algo ridículo. Pergunte. Às vezes, a sua pergunta pode ser algo fascinante para alguma outra pessoa. Às vezes, a sua pergunta pode ser óbvia e patética para alguma pessoa, mas pode ser fascinante para outra pessoa. Às vezes, a sua dúvida é a dúvida de alguém, porque às vezes você mesmo acha aquilo óbvio, você acha uma pergunta óbvia, mas às vezes o resto da turma não acha óbvio. Às vezes é só você que coloca na cabeça que aquilo vai ser óbvio para todo mundo, mas não é óbvio. Claro que vai ter algumas pessoas que talvez achem óbvio, assim como eu falei antes, todo mundo é diferente, ninguém pensa igual. Mas assim como todo mundo é diferente e ninguém pensa igual, algumas pessoas vão achar incrível a sua pergunta, vão achar aquilo extraordinário, vão olhar para você como alguém muito inteligente. Mas assim como vai ter pessoas também que olham e falam, meu Deus, esse cara fez uma pergunta tão patética. E o que importa? Afinal, a gente não pode viver à custa do que os outros vão achar da gente. Ah, não vou falar isso porque tal pessoa vai me achar burro, tal pessoa vai achar que eu sou um idiota, que eu só faço pergunta idiota. E daí? O que a pessoa tem a ver com você? Às vezes você nem sabe o nome da pessoa, ela mesma não sabe o seu nome. Não faz sentido nenhum você ficar querendo agradar essa pessoa que você nem conhece, que às vezes você nem quer ter perto, nem quer ter no seu ciclo de amizade, mas você não quer perguntar, não quer se sentir burro, se sentir deslocado, porque tem medo do que os outros vão achar de você, mas só você sabe da sua capacidade. As pessoas não sabem o que você passa 24 horas por dia, elas não estão dentro da sua cabeça sentindo o que você sente na pele, assim como também você não tá 24 horas sentindo o que as outras pessoas sentem. Nesse ponto a gente pode abordar um tema, né, mais complexo, aprofundar mais nisso, que é sobre o julgamento. Não vou estar abordando tão a fundo esse tema, porque é algo que eu quero estar explorando em outros vídeos, mas o que eu queria falar nesse vídeo mesmo era só sobre isso, tá? Sobre o óbvio. Talvez seja um videozinho mais curto, mas um papinho furado mesmo, que é algo que acabou me surgindo uma ideia aqui. Pergunte, mesmo que seja óbvio. Faça perguntas, mesmo que seja idiota. Não importa, os outros não podem ter esse controle sobre você. Você não pode ter esse medo do que os outros vão pensar sobre você. Pare de ter medo de perguntar, de dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Pessoal, chegando mais no final de vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais rapidinho, porque foi uma ideia que eu tive da cabeça agora, resolvi gravar, compartilhar. Se você se identificou com algo, coloque nos comentários, me identifiquei com tal coisa, não sei o que, não sei o que. Se você não se identificou com nada, se você achou que foi tudo uma perca de tempo, tudo baboseira que eu disse aqui, tudo bem. Continue rolando no seu YouTube, sou for you, e nos vemos na próxima.
Muito obrigado.